Você sabe quais são os poderes da administração pública e quais suas finalidades? Então, assista esse vídeo até o final, que irei lhe apresentar o Hippoder Divino. Me chamo Diego Martins e sou o idealizador do Tá Tudo Mapeado, projeto de aprendizado com mapas mentais. Este canal foi criado em parceria com Fábio Ramos, professor de Direito Constitucional com mais de 10 anos de experiência e coach para concursos. Aqui você irá aprender o direito de forma simples e objetiva. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos então para a aula de poderes da administração pública. A primeira coisa que devemos saber é diferenciar poderes da administração pública de poderes políticos. Os poderes políticos são aqueles que por diversas vezes você já ouviu falar, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Já os poderes da administração pública estão inseridos dentro do poder executivo e são instrumentos para que a administração pública alcance seus fins, ou seja, o interesse público. E quais são os poderes da administração pública? Te apresento então o Hippoder Divino. Conhece? Já ouviu falar? Então, lembre bem desse mnemônico, ele vai ser bastante útil. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada poder. E o primeiro deles é o poder hierárquico. O poder hierárquico tem relação com a subordinação dentro da própria administração pública. E ele está inteiramente ligado à sua estrutura. Vou te dar alguns exemplos. Quando o superior dá ordens ou fiscaliza o seu subordinado. Não pode esquecer, seu subordinado, porque a relação aqui é de hierarquia. Vamos para o segundo poder, poder de polícia, um dos mais cobrados em concursos públicos. O poder de polícia, ele é direcionado aos particulares em geral. Ele limita e restringe os direitos dos particulares. Por exemplo, direitos à liberdade, à propriedade, visando sempre o interesse público. Um ponto muito importante aqui, precisamos saber diferenciar a polícia administrativa da polícia judiciária. Em relação ao momento da atuação, a polícia administrativa atua preventivamente, visando impedir a conduta. Já a polícia judiciária atua repressivamente, apurando os fatos já ocorridos. Com relação à competência, a polícia administrativa é representada pelos órgãos da administração pública. Já a judiciária é representada por corporações, como a Polícia Civil. Outra diferença importante é que a polícia administrativa atua sobre bens, direitos e atividades. Já a judiciária atua somente sobre pessoas. Vamos então para o nosso terceiro poder, o poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir, aplicar sanções. Mas quem está sujeito ao poder disciplinar? Você sabe? O poder disciplinar recai sobre os servidores da administração pública e sobre os particulares. Mas tem uma observação aqui. Esses particulares sujeitos ao poder disciplinar têm que ter um vínculo jurídico com a administração pública. Por exemplo, um contrato administrativo. Então, não são todos os particulares que estão sujeitos ao poder disciplinar. Alguns exemplos clássicos de poder disciplinar são a suspensão, a demissão e a advertência. Vamos então para o nosso próximo poder. Esse com certeza você já estudou ou já ouviu alguém falar, que é o poder discricionário. O poder discricionário está relacionado com a liberdade na escolha de sua conveniência e oportunidade na prática dos atos administrativos. Mas essa liberdade tem limites, e esses limites estão definidos em lei. Além disso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também devem ser observados. Um grande exemplo de poder discricionário é a autorização para porte de arma. Mesmo o indivíduo preenchendo os requisitos, pode a administração pública conceder ou não a autorização. E é aí que entra a conveniência e a oportunidade. Próximo poder, poder vinculado. O poder vinculado também está relacionado com a prática dos atos administrativos. Mas nesse caso, não há qualquer margem de liberdade para a prática dos atos. Ou seja, deve-se agir exatamente como está definido em lei. Um grande exemplo de poder vinculado é a concessão de aposentadoria. Preenchidos os requisitos, a aposentadoria deve ser concedida. E por último, o poder normativo ou regulamentar. Como regra,
o poder normativo complementa a lei para que ela seja fielmente executada, e é exercido através de decretos. E quais são esses decretos? A Constituição Federal prevê duas hipóteses. A primeira hipótese é o decreto de execução ou regulamentar. Ele está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. E o decreto de execução, ele define apenas os procedimentos para a fiel execução da lei já existente. E o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal prevê os decretos autônomos. Nesse caso, o decreto funciona como uma lei, ou seja, ele inova na ordem jurídica, e também não há necessidade de uma lei pré-existente. Vamos então agora fazer uma revisão rápida. Os poderes da administração pública são diferentes dos poderes políticos. Os poderes políticos são aqueles que você já conhece: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os poderes da administração pública são aqueles que advêm do próprio poder executivo, e são aqueles: poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder discricionário, poder vinculado e poder normativo ou regulamentar. E as primeiras duas letras de cada poder formam a frase "Hipodi divino". Frase essa que você tem que memorizar, para quando chegar a hora da prova, você não esquecer quais são os poderes da administração pública. Finalizamos aqui a nossa aula de poderes da administração pública. Não esqueça de deixar nos comentários a sua sugestão para o próximo vídeo. A sua participação é muito importante para nós. E lembrando que parte do que for arrecadado aqui no canal será destinada a doações para instituições que em breve vocês irão escolher. Não esqueça também de visitar o nosso site, tatudomapeado.com. Lá vocês irão encontrar os melhores mapas mentais da área do direito. O link está na descrição do vídeo. Então, eu encerro por aqui. Até os próximos vídeos e vamos com tudo!